Olá, nós vamos apresentar um trabalho para a disciplina de manutenção predial. Eu, Daniela Oliveira da Silva e Ara e Nicolas vamos tratar de impermeabilização e segurança contra incêndio. Vamos conversar um pouco a respeito de descrição e finalidade, principais anomalias e falhas, recomendações e orientações técnicas, garantias e como também perda de garantias, inspeção prevista e checklist. Vamos para a descrição e finalidade. Referente à impermeabilização, é um conjunto de produtos e serviços destinados a conferir a estanqueidade a partes de uma construção, propriedade de um elemento que impede a penetração ou passagem de fluido através de si, ou seja, é um procedimento que visa impedir a passagem de fluidos indesejáveis à residência. Qual a finalidade disso? É evitar a passagem de fluido na construção, proteger as estruturas expostas ao intemperismo, proteger o meio ambiente de possíveis vazamentos, possibilitar a realização de manutenção de impermeabilização sempre que possível e proporcionar o conforto ao usuário, garantindo um meio ambiente salubre. Essa parte de garantir um ambiente salubre às pessoas que convivem na edificação é muito importante quando se trata de impermeabilização, porque é através dela que surgem mofos, bolores e umidade, e essa situação pode causar doenças às pessoas que convivem no ambiente. E quem rege a impermeabilização de edificações é a NBR 9575 de 2003. Nós temos algumas recomendações e orientações técnicas referentes à impermeabilização. Como fazer essa impermeabilização? Primeiro, a gente pode adicionar impermeabilizante na argamassa do reboco das áreas molhadas. Essa é uma forma de tentar garantir a estanqueidade das edificações. Também podemos utilizar tintas acrílicas para pinturas de parede, garantindo não só a beleza do ambiente, mas também a estanqueidade daquela parede. Podemos realizar a correta impermeabilização das vigas e baldrames e lajes para evitar infiltração devido à umidade do solo e das chuvas, respectivamente. As principais anomalias e falhas que ocorrem ou podem vir a ocorrer na impermeabilização. Pode ocorrer o mau uso do sistema, né? Quando você vai aplicar e não tem a habilidade ou o jeito certo de aplicar a impermeabilização nas áreas que são obrigatórias, que são propícias a receber mais umidade, certo? Pode ocorrer falha na aplicação, ou pode ocorrer o uso de materiais de baixa qualidade, ou o especialista pode não ter tanta qualidade em aplicar a impermeabilização. Isso. E nesse mau uso, nessa mal aplicação, pode ocorrer trinca horizontal, manchas horríveis, que não é agradável às pessoas que vão morar nesse local. O descascamento de tintas, bolhas, manchas, como já foi dito. O mofo, que pode prejudicar a saúde da pessoa, que pode vir ter doenças como alergia,
outros tipos de doença que pode causar sem a impermeabilização. E também pode ocorrer desplacamento de revestimento cerâmico, caso a edificação tenha. Referente às garantias da impermeabilização, nós temos a regra que rege isso, é a BNT NBR 15575. Ela informa que a impermeabilização, por ser considerado um item de solidez e segurança, deve apresentar estanque no prazo de garantia mínima de 5 anos, conforme o artigo 618 do Código Civil da Lei 10.406/02. Ou seja, a garantia de uma edificação se manter estanque é 5 anos. Se o dano for aparente, o proprietário do imóvel ele tem até 90 dias para declarar o problema. Depois disso, ele perde o direito de receber assistência da construtora. Já em caso de danos construtivos não aparentes, o prazo para apresentar ou para reclamar é de 5 anos. Também pode ocorrer a perda de garantia. O mau uso da edificação é um motivo, né? A falta da manutenção preventiva necessária e a perda também do prazo de reclamar, porque se passar do tempo, você perde a garantia. Inspeção prevista referente à impermeabilização. Bom, é necessário fazer a inspeção da edificação periodicamente para que você possa identificar os locais de impermeabilização. Essa inspeção deve ser feita nos locais que recebem mais intempéries, até 1 metro de altura das paredes, tanto externa quanto interna, e nas áreas molhadas. Você pode colocar, você pode fazer essa inspeção na parede do quarto e na parede externa, que é onde pega mais, onde pega mais chuva, né? Porque dependendo da localidade, da sua casa, que vai receber e não tiver feito a aplicação da impermeabilização direito, não vai... Ou seja, você tem que ver a planta da edificação para decidir os locais que você vai inspecionar, certo? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre segurança contra incêndio. A gente vai falar sobre a descrição e finalidade, né? Que a segurança contra incêndio deve ser entendido como um conjunto de medidas para a prevenção, detectação e ambiente de um incêndio e sua consequente contenção ou extinção. A segurança contra incêndio faz parte das medidas de segurança física a serem adotadas no estabelecimento, seja ele em prédio, uma residência multifamiliar, no caso. A segurança contra incêndio se caracteriza tanto na educação e conscientização das pessoas como pelas medidas de proteção contra incêndio adotadas numa edificação. Significa que você deve orientar as pessoas que vivem naquele local de como usar os equipamentos, não fazer com que elas não se desesperem, As pessoas que moram nessas edificações, elas devem ter um treinamento para ser orientadas a evacuar caso necessite, ou a usar os equipamentos de incêndio, extintor, mangueira,
Os chuveiros normalmente são automáticos, então não precisa, mas elas precisam saber para que aqueles chuveiros estão instalados ali e qual a temperatura, no mínimo, né? Qual a temperatura vai fazer para que eles funcionem. Os sprinklers. Sprinklers, isso. A finalidade da segurança é proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco em caso de incêndio, dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio, proporcionar meio de controle de extinção de incêndio, dar condições de acesso para operações de corpo de bombeiro, que significa que você deve colocar uma caixa de hidrante, acho que em um local acessível, o mais acessível possível dos bombeiros. Isso. E proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e área de risco. As principais anomalias e falhas da segurança contra incêndio é o armazenamento incorreto do produto inflamáveis em locais que você acha que não deve acontecer isso, um incêndio, e vai colocar algo inflamável naquele local. Mas os produtos inflamáveis, eles devem ser acondicionados, principalmente em locais bastante arejados. Não pode ficar em locais quentes e principalmente você tem que prestar atenção no rótulo do produto para saber como ele deve ser acondicionado. Isso. E descartar elétricas, descargas elétricas no caso. Descargas elétricas. Dependendo da edificação, ela deve conter para-raios justamente para diminuir o risco dessas descargas elétricas, e como também o sistema elétrico do prédio deve ser inspecionado periodicamente. As falhas humanas. Você acha que colocar uma vela perto de algo que possa propagar o incêndio, achar que vou deixar ali, vou sair um pouco e voltar depois, sem apagar aquilo, ou deixar um fio desencapado, ou um ferro quente ligado. Então, existem várias maneiras de uma atitude humana causar um incêndio. Pode acontecer também a existência de equipamentos de combate ao fogo, ou seja, numa edificação pode não conter extintores, pode não conter brigada de incêndio, sprinklers, e isso pode causar um incêndio. Outra coisa também é a sobrecarga no uso de equipamento. As pessoas têm muito costume de colocar aqueles T's que a gente chama e ligar vários equipamentos em uma tomada só. O que pode acontecer o quê? O derretimento o superaquecimento do cabo, que vai ocorrer o derretimento da capa protetora dele e causar um curto-circuito e daí começar um incêndio, né? Aí nós temos também orientações técnicas em relação ao incêndio, a segurança contra incêndio. É o quê? É um alerta, um sinal de alerta, analisar a situação primeiro antes de agir, não é isso? Deve conter um plano de abandono, que é isso que a gente falou no começo. As pessoas que residem naquele ambiente têm que estar treinadas, pelo menos orientada a, quando acontecer um sinistro, o que fazer. Não se desesperar e tomar uma atitude inadequada e acabar se prejudicando. Isso. Quais os primeiros socorros que devem ser prestados àquelas vítimas, dependendo do caso. Deve ter um ponto de encontro. Todas as pessoas, a maioria das pessoas que puderem se dirigir rapidamente para aquele ponto de encontro.
e treinamento aos moradores, foi o que a gente já falou, né? Nós temos também a Associação Brasileira de Normatécnicas, né? Que rege essas recomendações, que é a NBR 15.219 de 2020, que lá conta com um plano de emergência contra incêndio. Garantias. A garantia De acordo com a NBR 13.434, dígito 1, nós vimos que, referente à garantia contra incêndio, vimos mais em relação aos equipamentos que nos auxiliam ao combate ao sinistro. Nessa NBR consta várias regras, e uma delas é a conservação da sinalização, que a sinalização de emergência ela está exposta e sujeita a intempéries, tanto de agentes físicos e químicos, como de depredação também, né? E elas devem ser vistoriadas a cada 6 meses. Nesses 6 meses tem que se verificar qual o estado dessas sinalizações, e possivelmente as que precisarem deverão ser substituídas, né? A inspeção periódica deve ser objeto. A sinalização periódica deve ser objeto de inspeção periódica pelas autoridades competentes para eventual correção. Essa inspeção, essa garantia... Essa inspeção também não deve ser feita apenas em sinalização, deve ser feita também nos extintores, observando validades, hidrantes, observando o estado da mangueira, se ainda está válida. Essa segurança contra incêndio, ela deve ser verificada periodicamente, porque nunca se sabe quando é que vai acontecer um sinistro, né? A perda da garantia é você não fazer as inspeções. Aí, infelizmente, se acontecer um sinistro, você não está garantido que você vai conseguir contornar aquela situação, né? A inspeção prevista, a gente já falou, que tem que ser inspecionado periodicamente. A cada 6 meses. Verificar se tudo está ok, para poder agir de forma correta nesses casos. E em relação ao checklist, o que seria um checklist? Seria um conjunto de ações que você vai desenvolver para resolver aquele problema, referente à impermeabilização. Você deve chegar na obra, na edificação, dar uma verificada no ambiente, o que é que está acontecendo. Se estão aplicando de forma correta as orientações que foram dadas. Se os produtos estão sendo aplicados de acordo com o que o fabricante manda. Se está em ótima qualidade, não pode estar vencido. E quando terminar o serviço, você deve verificar também como é que ficou feito, se ficou feito da maneira correta. E na segurança contra incêndio, aqui a gente tem um exemplo de checklist de prevenção contra combate ao incêndio. Se existem, por exemplo, saídas em quantidade suficiente para aquela quantidade de pessoas que estão ao entorno, se os equipamentos de combate ao incêndio estão nos lugares adequados, se os extintores estão com cargas, se estão válidos, se existem extintores nos locais adequados, se os extintores estão visíveis e se a tipologia dele é adequada para aquela edificação. E daí entre outras. Bom, por aqui a gente encerra.
a nossa apresentação, que falamos um pouco sobre impermeabilização e segurança contra incêndio. Segurança contra incêndio. Nós tratamos de tanto da segurança, do que se deve ter na segurança contra incêndio, referente a garantias, a perda de garantias, anomalias dos serviços, falhas. Recomendações exatas, orientações corretas de como aplicar em cada situação. E principalmente a finalidade. A impermeabilização, a finalidade da impermeabilização principal é o bem-estar de quem está convivendo naquele ambiente. E a segurança contra incêndio é garantir a segurança das pessoas contra um sinistro, né? Enfim, nós queremos agradecer por quem ficou assistindo a aula até agora. Muito obrigada. Obrigada.